Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem foi concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, um franciscano que durante a Segunda Guerra Mundial deu a sua vida em troca da vida de um pai de família no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Eu estive nesse campo de concentração há alguns anos, um lugar que, apesar de toda a tristeza, apesar de todo o clima fúnebre, que tem, é também um lugar que testemunha essa doação de São Maximiliano Maria Kolbe, que aconteceu de maneira também extraordinária. Assim como acontecia sempre, alguns homens foram escolhidos para morrer, e um desesperado pedia que poupasse a sua vida porque era um pai de família, porque tinha esposa e filhos. E São Maximiliano então disse: eu sou padre e quero morrer no lugar dele. E eles aceitaram. Poderiam ter matado os dois, o homem porque tinha sido escolhido e o padre pela ousadia. Era fácil fazer isso naquela ocasião, mas eles aceitaram, como que se tivesse realmente, como de fato nós acreditamos que foi, tivesse sido uma obra divina. Então ele foi colocado numa espécie de calabouço, num lugar embaixo, e ali com os outros prisioneiros passou muitos dias para morrer de fome. E durante os dias, quando os dias iam passando, ele era aquele que consolava os companheiros, ele era aquele que confessava os companheiros, perdoava os seus pecados, os preparava para a morte. E no fim, como não morreu de fome, eles lhe deram uma injeção letal. Então São Maximiliano morreu. Essa história
né, do martírio de São Maximiliano, dentro do contexto do evangelho que nós acabamos de ouvir, onde Jesus defende o casamento, e defende aqui de maneira veemente, né? Nós não podemos entender de outra maneira a não ser aquilo que foi colocado. Não podemos interpretar, não podemos pensar que Jesus estava falando uma coisa, mas na verdade era outra. Ele não quis dizer isso, é muito claro. Uma vez casados, para sempre casados. Quando o casamento ele acontece de verdade, não há homem que possa separar. Aquilo que Deus une, o homem não tem o poder de revogar. Isso está claro aqui. A não ser em caso de união ilegítima, ou seja, se não houve união, não houve união. Mas se houve união, houve união. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Jesus deixa claro, e assim ele defende o casamento, e assim também ele recupera o espírito ou a intenção inicial. No início não era assim. Eles falam, mas Moisés deixava acontecer o divórcio. E Jesus fala, no início não era assim. O plano de Deus não é esse. O projeto de Deus não é esse. Então ele recupera também o projeto de Deus para o casamento. E num segundo momento, ele defende a castidade. Ele defende o celibato. O celibato que São Maximiliano Maria Kolbe viveu de maneira tão intensa que levou a dar a vida por aquele homem e por aquela família. Esse é o celibato. O celibato, ele desabrocha ou ele transborda no amor a Deus e aos irmãos. O mundo hoje não entende o celibato porque o mundo é sexualizado. Tudo é sexo. Tudo é relacionamento sexual. O homem não consegue se ver fora dessa realidade. E por isso acusam os padres, as freiras, aqueles que não se casam de pessoas doentes, problemáticas, frustradas. Aconteceu algum problema, houve alguma desilusão. É sempre assim. Tratam os celibatários com suspeita. Estão escondendo algo. Ou estão fazendo algo escondido. Não fazem, não tem relação, não tem relacionamento amoroso, porque estão escondendo algo ou estão tendo esse relacionamento escondido. Então, é assim que o mundo vê os celibatários, porque o mundo só pensa em sexo. Mas Jesus, ele defende o celibato por amor ao reino dos céus e, portanto, prova com a sua palavra de Deus, porque ele é Deus, que é possível viver o celibato. Há homens que nasceram assim, ou seja, incapazes para o casamento, por alguma doença, por exemplo, nasceram doentes. Há homens que se fizeram assim, Jesus tem em vista que os eunucos, aqueles que eram castrados para trabalhar nas cortes, com as rainhas, com as mulheres dos reis. Então, eram os eunucos feitos assim pelos homens. E os eunucos por amor ao reino dos céus. Então é possível, por amor a Deus, viver a castidade. E é por amor a Deus e aos irmãos que se vive uma verdadeira castidade, como São Maximiliano viveu. Uma vez que nós conseguimos consagrar a nossa energia sexual, a nossa afetividade, a castidade, a afetividade, a sexualidade, nós conseguimos canalizar isso para o serviço a Deus e aos irmãos, isso só pode se tornar amor, verdadeira caridade, que leva o ser humano, que leva o consagrado,
que leva aquele filho de Deus que está vivendo tudo isso a ser capaz de atos extraordinários, heróicos, grandiosos, como morrer no lugar de um pai de família. E aqui nós vemos então essas duas realidades no próprio ato de entrega de São Maximiliano. O valor da família, ele morreu por uma família. O valor da castidade, ele morreu pelo seu celibato, pela sua castidade, pela sua pureza. E especialmente ligada à Virgem Maria, porque ele foi um grande apóstolo da Virgem Maria. Escreveu revistas para evangelizar, num tempo difícil, em que não havia tantos recursos, não havia internet. São Maximiliano viveu um apostolado de evangelização através da imprensa, e muito dedicado à Virgem Maria. Inclusive, a Virgem Maria apareceu a ele e mostrou a ele duas coroas, a do martírio, a coroa da pureza. Ele escolheu as duas coroas, e ele recebeu essas duas graças, as duas coroas. Queridos irmãos, vamos pedir a São Maximiliano que interceda por nós e por esse mundo, por essa sociedade hedonista que não sabe dar a vida, que não sabe sacrificar nada, que não sabe se entregar, que não sabe viver a pureza. Que ele interceda pela igreja, por nós, por nossa comunidade, para que sejamos puros e também generosos como ele foi. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.